Agora, a gente fala sobre o tempo para esse domingo e para a semana por todo o Brasil. Vamos conversar com a Fabiane Casamento, que é meteorologista da Climatempo. Bom dia para você, Fabiane. Bom dia a todos. Muito bem, para a gente começar então a entender um pouquinho, né, como é que está a disposição do regime de chuvas aqui ao longo do Brasil, eu gostaria de começar falando aqui pela região sudeste. Aqui especificamente em São Paulo, nós tínhamos essa possibilidade de chuva, mas a gente está vendo sol. Essa instabilidade, né, ou pelo menos situações como chuvas isoladas, fazem parte da característica desse período do ano, da primavera? Da primavera tem condições, geralmente, condições de pancadas de chuva de final de tarde, isso quanto mais se aproximar do verão. Mas hoje a condição é que possa chuviscar e aumentar a nebulosidade agora só no final do dia. E nos próximos dias o tempo já vai ficar mais estável no estado, quer dizer, na capital, né? Porque amanhã tem uma chuva mais isolada com raios na região de Franca e no Vale do Paraíba. Chuva mesmo no estado de São Paulo é a partir de quinta-feira com a chegada de uma nova frente fria. Por enquanto, o centro-sul do país vai ter uma trégua da chuva forte, intensa, porque a maior parte da chuva volumosa e de temporais vai ser registrada na metade norte do país. Hoje e no início da semana que está se aproximando, né, na segunda, terça, o maior volume de chuva vai ser no Amazonas, Maranhão, Piauí, e ainda neste domingo e segunda-feira, mais em Minas Gerais e Espírito Santo. Hoje ainda tem uma chuva forte, já teve chuva forte e pontualmente volumosa ali no norte do Rio de Janeiro, e essa condição vai persistir, mas boa parte vai ficar entre a região norte, que alguns pontos estão sofrendo seca, né, na região do Amazonas e Acre, vão ter aumento de chuva nessa região nos próximos dias, vai ser, mesmo que pontualmente elevados, até com risco de granizo entre o Acre e o Amazonas, mas também no início dessa semana e no domingo, entre Mato Grosso, norte de Goiás, e chuva bem volumosa ainda no destaque da metade norte de Minas Gerais, Espírito Santo e Bahia. A Bahia vai ter chuva bem volumosa, mais de 150 milímetros no início dessa semana também. E pontos do Amazonas, Tocantins e Maranhão. Ou seja, são vários cenários aí em que a chuva vai predominar nas mais variadas regiões do país. Isso é efeito de algum fenômeno climático ou é absolutamente natural para essa época do ano, Fabiane? Na primavera a gente costuma ter um aumento de chuva, principalmente na metade norte do país, só que com o fenômeno Laninha, essa chuva mais evidente é mais concentrada na faixa do Nordeste, metade norte do Sudeste, parte do Centro-Oeste e na região Norte. Essas condições de aumento de chuva e regularidade a gente vai ver mesmo a partir da metade do mês de novembro, que aí sim a gente vai ter uma regularidade maior, vão ter registros de transtornos, como inundações mais frequentes entre Minas Gerais, Bahia, a região do Mato Piba, como Maranhão, Tocantins, Piauí, e também na faixa norte do Centro-Oeste e na região norte do país. E essa regularidade é mais pela formação de corredores de umidade, que é comum, como ZACAs, né, Zona de Convergência do Atlântico Sul, poderão se formar com mais frequência, trazendo bastante umidade, formando nuvens bastante recarregadas, principalmente a partir de novembro deste ano, né? Por enquanto, ainda na metade norte, a gente vai ter umas chuvas intensas, mas ainda mal distribuídas. A regularização mesmo da chuva ali na metade norte é em meados mesmo de novembro e para o verão também. Fabiane, Tainá Farfan falando com você agora aqui de Brasília. Então eu vou puxar aqui para a capital, para o Distrito Federal. A gente passou alguns dias aí, semana passada, semana retrasada, foram dias de sol e chegou até a ficar bem seco aqui em Brasília, o que não é muito comum já para essa época do ano, já para, né, outubro. E eu queria saber de você o que a gente tem de previsão para essa semana. Hoje parece que a chuva chegou para ficar, mas para o resto da semana,
Vai ser chuva mesmo? Como é que vai ser daqui para frente? A gente tem previsão de aumento de chuva, sim, porque as chuvas vão se concentrar ao longo dessa semana na metade norte do país, isso até a quinta-feira. Então vai pegar realmente o Distrito Federal e a chuva mais intensa é neste início de semana. Vai ter chuvas pontualmente elevadas, com acumulados elevados, risco até de granizo, né? Mas no final da semana a chuva pode dar uma diminuída. Mas ainda assim, risco de rajadas de vento e acumulados pontualmente elevados no início da semana. Fabiane, pelo que a gente tem visto do volume de chuvas durante esse período um pouco mais seco no Brasil e agora dando entrada já caminhando para o verão, né, agora durante o período de primavera também, existe alguma possibilidade na sua avaliação de falta substancial de chuvas no Brasil a ponto de promover a necessidade da economia de energia, de água e cenários de escassez que nós passamos por tantas vezes e que tanto preocupa, né, quem mora na cidade como quem mora no campo, como as plantações, por exemplo? Olha, é mais no verão, na metade sul do país, que a gente vai ter uma diminuição das chuvas e pode prejudicar a agricultura e a parte de abastecimento de água na metade sul do país, sim, no verão. Agora, na metade norte, a gente vai ter um volume mais elevado de chuva e nessas regiões a parte de abastecimento de água pode ser melhor do que... A gente está até melhor do que os últimos 2 anos em comparação à estiagem, porque chegou a chover bastante ali no Paraná. Paraná e São Paulo era o que estavam com mais déficit hídrico por conta da falta de chuva, mas essas chuvas dos últimos meses ajudou a trazer um alívio, né? Mas o perigo mesmo vai voltar no verão mesmo, na metade sul do país, porque vai ter falta de chuva, né? As chuvas vão ficar mais espaçadas e concentradas mais na metade norte do país. Perfeito, E Fabiane. ainda está sofrendo ali no Amazonas, né? E no Acre, mas as chuvas nos próximos meses, vão trazer um alívio da estiagem que está acontecendo ali em pontos do Amazonas e do Acre, porque eles estão com níveis do rio baixos, tem locais que teve o mês de setembro mais seco de mais de 10 anos, em alguns pontos do Amazonas, mas as chuvas vão começar a ficar mais regulares nos próximos meses na região do Amazonas e do Acre. Fabiane, você falou de chuvas que ocorreram muito em São Paulo e no Paraná, no sul do Brasil. Qual é a perspectiva para essa semana? Essas chuvas voltam ou tendem a diminuir por lá também, no sul? Então, no sul do país, a chuva mesmo de mais de 200 milímetros, alguns com 500 milímetros, ficou mais concentrada no centro-oeste de Santa Catarina e no sudoeste do Paraná, né? Acabou tendo alguns pontos, outubro mais chuvoso desde 2017, e acabou que o Rio Grande do Sul não choveu tanto assim, mas a tendência é que a gente tenha uma trégua na metade sul do país neste final de semana, início dessa semana. Chuva mesmo é a partir de quarta-feira, com a chegada de uma nova frente fria, a começar com as pancadas mais fortes e pontualmente elevadas, a partir do Rio Grande do Sul, e essa frente fria vai avançar e chegar na quinta-feira no estado de São Paulo. Então, os temporais deram uma pequena trégua, mas voltam a retornar no meio da semana que vem. E vem com rajada de vento, acumulados elevados e até queda de granizo. Pode causar danos em lavouras também, aí tem o risco. Fabiane, mas, por enquanto, é uma trégua. A gente estava comentando agora há pouco desse período de estiagem aqui no Distrito Federal, é uma época que não é tão típico, né? Normalmente chove mais nessa época do ano, agora parece que a chuva veio realmente. Para os próximos dias, para os próximos 15 dias, tem previsão de algum fenômeno atípico para esse período, isso levando em consideração outras regiões também? Olha, a tendência é que volte a ter mais chuvas no Distrito Federal, porque com a Laninha acaba trazendo um pouco de atraso nas chuvas no centro-oeste, mas agora vai começar a ter mais chuvas, principalmente
no decorrer das próximas semanas no Distrito Federal. Pode ter alguns períodos sem chuva, mas vai ser curto, não vai ser tão longo quanto ocorreu nos últimos meses, né? Agora a gente vai poder ter mais ocorrências de chuva ali no Distrito Federal, com intensidade forte, com acumulados elevados, até condições para alagamentos e rajadas de vento. Granizo também. Opa, engasguei aqui. Fabienne Casamento, meteorologista da Climatempo. Fabienne, obrigada pela sua entrevista aqui nesse domingo na CNN e pela sua disponibilidade também. Obrigada a todos. Bom domingo por aí.